A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais um dia que Deus prepara para a gente continuar aqui o estudo do livro de Deuteronômio. Hoje é o capítulo 15, de 23 versículos. Outro assunto maravilhoso, irmão, para os nossos dias atuais hoje. Nós vemos aqui, né, o capítulo 15, Glória. Aleluia. Começando um assunto aqui que todo mundo vive isso, passa isso, já passou por isso, ou se não passou, vai passar. Aqui, o versículo 1, olha aqui que Moisés fala, irmãos. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Shemitah. Eu não sei falar o hebraico, mas Shemitah é mais ou menos, se você for escrever essa palavra, né? Shame2TAH. É a forma que se fala em hebraico, né? Você fala assim, mas pastor, fulano me deve, fulano tá devendo para mim. Mas, meu querido irmão, no que aprendemos de Deus, na sua palavra, é que o cristão, não é o crente, irmão. Crente até o diabo estremece, diz a palavra, mas o cristão genuíno, não é perfeito, irmão. Tá sendo aperfeiçoado, transformado pelo poder do Espírito Santo da palavra todo dia, para chegar um dia à estatura de varão perfeito. Isso é nós, meu querido. É nós, irmã, é nós. A Bíblia diz, a Bíblia afirma, e eu creio que está na palavra. Aleluia! Eu creio que a palavra fala, meu irmão. Eu creio que a palavra fala, minha irmã, que você vai ver hoje aqui no capítulo 15, nós vamos chegar lá, que ser generoso, ou generosa, ou ter generosidade não era uma opção, meu irmão. Era um mandamento. Você fala assim, pastor, mas isso é velho? Não, isso é novo. Se você prestar bem atenção no capítulo 15, que a gente vai começar a ler todos os versículos agora, e tá explicando aqui, e pegar o sermão da bem-aventurança, Jesus ele afirma isso com total veemência lá. É para você ser assim hoje. É para mim ser assim hoje. Na presença do Senhor. Olha o que nos fala a palavra aqui, ó. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para cancelamento da dívida. Olha o versículo seguinte: vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Meu irmão, mandamento. Perdão de dívida. O próprio Cristo, Senhor, na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida. A Bíblia fala em Colossenses que a cédula foi rasgada. Não há mais nada que nos acuse da vida passada. Cristo perdoou, Cristo apagou e pôs no mar de esquecimento. E a Bíblia é tão maravilhosa que a Bíblia fala, e eu creio nela, que Deus, o Senhor, o seu Espírito Santo não lança em rosto. Quem pega o passado e joga na nossa cara é o diabo. Quem se deixa agir dessa forma, quem se deixa ser assim, pegar o passado de alguém, ficar jogando na cara, anos e anos e anos e anos, é um instrumento do diabo, não é de Deus, não. Deus, ele perdoa. Quando perdoa, não lança mais em rosto. É isso que é o perdão, meu irmão. Você no natural, eu no natural, nós no natural não conseguimos, mas no poder de Deus, na força do Senhor, a gente consegue sim, em nome de Jesus. Olha o que fala a palavra aqui, ó. Aleluia! Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando como herança, para dela tomem posse e ele os abençoará ricamente. Né? Você vê um exemplo disso na igreja primitiva. Todos, diz a palavra, aleluia, vendiam suas propriedades, traziam ao pé dos apóstolos. Uma obra social que nos ensina muito. Não havia nenhum necessitado, porque o mandamento de Deus é que não haja nenhum necessitado no nosso meio. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Louvado seja Deus. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, seu Deus, e coloquem em prática toda esta lei que lhes estou dando.
Versículo seguinte: pois o Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma será dominado. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor seu Deus lhes está dando, não endureça o coração, não feche a mão para o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe ter liberalmente o que lhe precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano do cancelamento das dívidas está se aproximando. Eu não quero ajudar o meu irmão pobre e ele, aleluia, poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Irmão, olha o que fala o versículo seguinte aqui, ó. Olha que maravilha! Dele generosamente e sem relutância no coração, pois isso o Senhor, seu Deus, abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer, meu irmão. Você, nós, Igreja de Cristo hoje, temos generosidade, sermos generosos. Isso para com o nosso próximo. Meu irmão, sermão da bem-aventurança, Jesus falou assim: se alguém vier até você a mim para emprestar, dê, não esperando receber nada em troca. Se pedir para andar uma milha, ande duas. Meu irmão, quantos ensinamentos ali tremendos. Aquilo, irmão, é para ser aplicado na nossa vida como cristãos. Meu irmão, ter nome do que vive, mas tá morto nas ações, não adianta nada. Aqui não, Deus não dava uma opção para o povo dele. Deus ele dava um mandamento: ser generoso. Então, você tem que entender, nós temos que entender, irmão, que é mandamento do Senhor. Mandamento tem que ser cumprido. Aleluia, isso para a glória de Deus. Olha que nós continuamos a falar aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado que nenhum. Não, perdão. É o versículo seguinte: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Se o seu cidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se-á você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, dele a liberdade. Aqui está falando, meu irmão, de pessoas que eram escravos. Serviu a pessoa ali por 6 anos. No 7º, ele estava automaticamente livre. O Senhor tinha que dar liberdade a ele. É mandamento, meu irmão. Mandamento. Olha que esse assunto é tão maravilhoso que eu continue falando aqui, ó. Aleluia. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais, do seu rebanho, do produto da sua eira, do seu largar, dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se que ele foi escravo que você foi escravo no Egito, que o Senhor, seu Deus, o redimiu, e por isso que hoje lhe dou esta ordem. Mas se o seu escravo ele disser que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador, fure a orelha dele contra a porta e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Então a gente vê aqui uma ação de amor, uma ação aqui daquela pessoa continuar trabalhando para o seu senhor ali. E aquele sinal, irmãos, é para o judeu. Não vamos, isso não se aplica para nós hoje. Da pessoa fazer aquilo e aplicar na sua vida. Aleluia. O Senhor, se aquela pessoa for embora, dá a ele, aleluia, todo o suprimento que ele necessita para ele começar uma vida nova, abençoando, sendo generoso para com ele, porque no Egito, irmão, eles foram todos escravos. E a Bíblia fala: o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Então vamos fazer para a glória de Deus, vamos fazer para o louvor de Deus, vamos fazer para a honra de Deus. E aí o versículo continua falando assim, ó: não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, seu Deus, abençoará em tudo que você fizer.
Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho, todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e sua família comerão na presença do Senhor, do seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando, cerimonialmente impuro, tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro comerão, co como se come carne de gazelo de veado. Então a gente vê, irmãos, que havia aqui um mandamento na criação, de dar o melhor para o Senhor, de dar o melhor para Deus. Irmão, você tem que entender, eu tenho que entender, você tem que ir trazendo para os dias hoje, que tudo que fazemos, nós temos que apresentar um melhor para Deus. Irmão, eu estou aqui por bondade e misericórdia do Senhor, gravando esse estudo aqui, irmão. Tem que ser de todo o meu coração, com alegria, com júbilo, com satisfação, porque eu estou fazendo para Deus, irmão. Eu não estou aqui fazendo para receber dinheiro dessa rede social ou de outra. Não, é para a glória de Deus, é para que você aí, você que vai ser um instrumento do Senhor, que vai mandar esse link para outra pessoa ouvir, ela seja impactada pelo poder da palavra, salva, liberta, o entendimento seja esclarecido e ela se volte para o Senhor de todo o coração, irmão. Nós temos que fazer o nosso melhor para Deus, e eles aqui tinham esse entendimento da sua agricultura, da lavoura, dos animais, tinham que apresentar e dar o melhor para o Senhor. Isso não muda nos dias de hoje. Continuando aqui, ó. Mas não poderá comer o sangue, derrame no chão, como se fosse água. Então você vê aqui que nós encerramos aqui o versículo, o capítulo 15, Deus falando novamente do sangue. Meu irmão, era uma lei, não poderia comer nada com sangue. Derrama todo ele no chão para depois preparar o animal. Em Atos 15, naquele concílio que teve ali dos apóstolos ali, a ordem do Senhor, depois volta a falar em Coríntios, é para que não coma nada sacrificado a ídolos e com sangue. Meu irmão, isso é mandamento. Temos que praticá-lo hoje. E algo que aprendemos aqui hoje, irmão, que falou muito sobre generosidade, meu irmão. Seja generoso. O que Deus fez por você e por mim, pela humanidade na cruz. Nada que fazemos, nunca vamos chegar perto de falar para Ele obrigado, mas sejamos generosos em tudo para agradecer ao Senhor. Amém? Hoje, Deuteronômio capítulo 15 encerrado. Meu querido irmão, seja um instrumento de Deus. Envie esse link aí do YouTube para alguém, para a pessoa ver, a pessoa aprender, a pessoa ler a palavra. Diga a ela, irmãos, aí no playlist temos todo o Velho Testamento gravado. Vamos agora terminar o Deuteronômio para a gente daqui um mês ou menos, não sei, Deus sabe, está começando o Novo Testamento e a gente possa aprender junto à palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.